A quinta jornada urológica do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa foi sobre o cancro da próstata, que é responsável por cerca de 1.800 mortes por ano em Portugal. O rastreio populacional do cancro da próstata esteve em discussão e é uma temática que divide a comunidade médica. Se reconhece hoje que existem formas de cancro da próstata agressivas, responsáveis por uma alta mortalidade na nossa população, mas também existem formas de cancro da próstata que não são evolutivas e que, de facto, não encurtam a vida das pessoas. E esse reconhecimento dessas formas, de facto, é fundamental para que evitemos tratar pessoas que não precisavam de ser tratadas, não precisarão de pagar, entre aspas, os custos do tratamento, dos tratamentos que nós temos. Evidentemente que distinguir formas agressivas de formas não agressivas ainda não é completamente possível. Nós vamos ter tendência de tratar talvez mais um bocadinho de pessoas, mas hoje já temos de facto uma noção mais precisa de quem é que devemos tratar, de quem é que devemos diagnosticar para afinar cada vez mais a nossa ação clínica. O cancro da próstata é hoje o cancro mais comum nos homens nos países ocidentais, associa-se a uma mortalidade significativa e há que optar por várias estratégias que levem a uma redução dessa mortalidade. Uma dessas estratégias é diagnosticar um cancro da próstata, mas isso aplica-se a qualquer cancro, numa fase precoce que possa ser submetido a terapêuticas curativas. E se este princípio é aceito por todos, depois é a sua implementação na prática que leva a algumas dificuldades, a algumas questões. Desde logo, devemos submeter a realização do PSA a todos os homens ou só a alguns? Deve ser feito de que forma? E hoje em dia é consensual que deve ser feito o diagnóstico precoce a homens informados e que dele possam beneficiar, isto é, homens que já tenham alguma probabilidade de ter cancro da próstata, 40, 45, 50 anos, a idade de início não está claramente estabelecida, a idade de fim também não está, 70, 75 anos, e que tenham uma esperança de vida de pelo menos 10 anos. Isso creio que é consensual. O PSA para o diagnóstico precoce de cancro da próstata deve ser oferecido, deve ser explicado aos doentes em que é que consiste, o que é que daí pode decorrer, quais as vantagens que podem obter e, se o doente concordar, realizar-se o PSA no diagnóstico precoce. Já a utilização generalizada do cancro da próstata num rastreio populacional em que é a própria instituição de saúde que vai à procura dessas situações não está ainda defendido porque não há evidência científica que haja benefícios. Mas creio que o PSA tem desde já utilidade demonstrada na resolução de alguns problemas desta neoplasia. Eu mostrei que não tem nenhum marcador que o possa substituir e que deixar de utilizar o PSA nesta fase se associaria a consequências muito gravosas, nomeadamente diagnósticos mais tardios de cancros da próstata, maior número de cancros metastizados, mais sofrimento, mais morte. Desde que seja utilizado de uma forma correta, com informação do doente, do que é o PSA e do que é que pode oferecer, deve ser realizado precocemente, 45 anos. Deve ser terminado 70, 75 anos. Ora, o rastreio, o diagnóstico, a utilização crítica do PSA a toda a população, creio, masculina, creio que ainda não há evidência que demonstre isso, para além dos custos económicos que estão associados. O rastreio de uma forma sistemática não está preconizado ser efetuado e, portanto, de uma forma não sistemática, aí terá que ser muito bem ponderado. É evidente que é fundamental sempre o doente ter consciência dos riscos e do benefício que tem em fazer o rastreio e das consequências que podem advir do tratamento, para ele assim sim tomar uma decisão partilhada com o médico daquilo que vai efetuar. Sabe-se atualmente que através de dois estudos, um europeu e outro americano, o estudo americano conseguiu verificar que não havia diferença em termos de mortalidade ao fim de 7 anos nos doentes com neoplasia da próstata se fossem rastreados. Ao passo que o estudo europeu chegou à conclusão que é necessário tratar 48 doentes com neoplasia prostática para evitar uma morte. Portanto, reduz sim a mortalidade, foi reduzida a mortalidade no estudo europeu, no americano não, os dados ainda não são definitivos e, portanto, isto cria uma série de dúvidas a nível nacional e internacional sobre se o rastreio deve ser ou não efetuado. Cada vez mais a faixa do grupo etário
para fazer o doseamento PSA está a ser restringido mesmo pelas próprias associações de urologia internacionais. A 5ª Jornada Urológica juntou mais de 400 especialistas no Penafiel Parque Hotel.